Ok. A aula de hoje nós vamos falar sobre anexos da pele. Vou colocar agora a apresentação. Todos estão vendo a tela da apresentação? Eu não estou vendo vocês no chat. Alguém poderia confirmar para mim se está vendo a apresentação? Dá para ver. Ok. Então, iremos iniciar essa aula de anexos da pele. Vocês têm o conteúdo disponível no blog farmaeducasaude.blogspot.com. Então, primeiro eu vou falar aqui para vocês quais são os anexos que nós vamos falar hoje, tá? Então, nossos anexos são cabelo, glândula sebácea, glândula sudorípara e unha, tá? Então, todos esses anexos, eu posso dizer para vocês que nós, como farmacêuticos, podemos fazer uso desses anexos e também da pele em si, como avaliação de um estado de qualidade de saúde, né? Em que, quando um desses anexos, ou a pele mesmo, elas começam a ter alterações, inicia o processo de cuidado, tá? Cuidado para quê? Um cuidado preventivo para, no futuro, né, uma doença surgir, tá certo? Então, podemos sim fazer uso de todo esse órgão tegumentar, né, e seus anexos, como um tratamento preventivo. E aí, um farmacêutico interessado, ele pode se capacitar cada vez mais profundamente para cuidar da população de forma preventiva, né? E isso é um mercado profissional que ainda não está tão bem explorado. Explorado no sentido como, assim, que eu quero dizer? Ah, professora, não existe profissionais que trabalham com a pele? Existe o dermatologista, existe os técnicos, né, na área da estética, existe também os profissionais de ensino superior que têm especialização em estética, como biomedicina, como farmácia, como enfermagem, né? Então, tem todos esses profissionais que já trabalham com a pele, mas a questão é o que eu venho treinando vocês, o valor, tá? Que é um mercado que existe, mas é um mercado imediatista, né? É um mercado que as pessoas procuram esses profissionais para que eles façam milagres, né? De uma hora para outra, você transforme a pele, você cure, né? O que de anos vem sendo desgastado, né? Até pelo fato da questão de não tomar água, por exemplo, né? De passar anos essa célula desidratada, e você quer de uma hora para outra que um produto que esteja no mercado faça milagre de hidratação, né? Então, eu estou capacitando vocês justamente para ter uma outra visão, né? Uma visão diferenciada, uma visão de prevenção, uma visão em que a pele e seus anexos, eles se tornam glamurosos, vamos dizer assim, quando você cuida todos os dias, rega, né, trata aquele teu órgão todos os dias. E se você faz isso com uma pele, todos os órgãos internos, eles também estarão sendo bem cuidados, tá? Ou seja, a pele, ele é um preventivo, é o primeiro olhar em que a gente vai perceber se aquela pessoa, ela está com alguma alteração hormonal, né, alteração psicológica. A pele, ela diz tudo, ela diz exatamente quem você é, tá? A pele e seus anexos. Então, hoje a gente já falou de peles na aula passada, hoje a gente vai falar sobre os anexos, e são esses quatro.
Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou abrindo e fechando esse slide, porque eu vou entrando também, ao mesmo tempo, na internet, em cada site, para apresentar a vocês como vocês vão fazer a busca e a gestão do conhecimento de vocês. Então, hoje, eu já venho apresentando para vocês a plataforma do Cosmeto Guia, mas hoje a gente vai entrar nessa plataforma para ver os artigos, certo? Os artigos que interessam. Então, vou baixar aqui, vou copiar e colar, e entrar aqui diretamente. E vocês podem fazer o mesmo. Aí vocês entram aqui na plataforma Cosmeto Guia. Aí vocês vão, caso vocês nunca entraram, não fizeram cadastro, vocês podem se cadastrar, é gratuito, tá? No meu caso, eu já me cadastrei. E aqui, você pode entrar, por exemplo, em matéria-prima. Eu não vou mapear todo o Cosmeto Guia, não, porque eu tenho que ser bem direta hoje, tá? Aqui você pode entrar, ó, indústria, por exemplo, e entrar em artigos técnicos. Então, em artigos técnicos, tem até aqui, ó, um que eu, juntamente com a ex-aluna Edla, nós acabamos de publicar, está aqui, ó, influência de surfactante em gel creme na modelagem capilar, que eu vou mostrar para vocês, está dentro da nossa aula também. E aqui você pode colocar a palavra-chave, por exemplo, anexo cabelo. E aqui você vai, todos os artigos, né, publicados, já disponíveis na plataforma Cosmeto Guia, relacionados sobre cabelo. E aí você pode se aprofundar um pouco mais no universo em que você tem o propósito, sabe, de prestar um serviço, um produto, até mesmo um processo, tá? Então, continuando, dentro da consulta também, né, um livro bastante interessante é esse livro aqui, de tricologia. Quando a gente fala também sobre cabelo, a terminologia que a gente usa muito como descritor é tricologia, certo? Que é o estudo capilar. E esse livro é muito interessante também, ele dá todo um aprofundamento de conhecimento na área capilar. Tá? Foi publicado em 2012, mas ainda é muito utilizado. Bem, iniciando o nosso conteúdo, vamos dizer que existem etapas para a formação do folículo, tá? E crescimento de um novo cabelo. Primeiro, nós temos a pele íntegra, tá? Que ainda não se desenvolveu esse folículo. Então, logo em seguida, essa pele inicia uma saliência, e nessa saliência inicia o desenvolvimento do folículo. Na etapa seguinte, ocorre a formação da glândula sebácea, ou seja, toda vez que você vê um pelo, você tem associado uma glândula sebácea, tá? Em seguida, ocorre a formação do músculo eretor, tá? Do pelo, por isso que a gente, no momento de frio, por exemplo, aquele vento frio, o pelo, às vezes ele fica, né, ereto, isso aí é a função do músculo eretor, do pelo. E aí, ao final, nós temos a formação da papila. E quando ocorre a formação da papila, vai começar a iniciar o desenvolvimento e o crescimento do fio capilar, né, com toda a estrutura do fio capilar. Esse ciclo desse crescimento, nós classificamos como 3 fases. A fase anágena, né, que é o maior tempo, né, desse crescimento, então, onde está se desenvolvendo esse fio capilar, podendo chegar até 5 anos. Nós temos a fase catágena, que é onde a gente
quando o fio capilar, ele já começa a desacoplar do seu bulbo, e aí já começa a iniciar o processo de perda desse fio, e na terceira etapa, a gente já visualiza a perda total desse fio pela fase telógena, né, que também ocorre em alguns dias. E aí você tem uma perda do fio capilar. E quando ocorre essa perda do fio capilar, ele é acelerado por uma nova fase do ciclo do fio capilar, que inicia um outro surgimento de pelo, que expulsa o pelo mais antigo. E aí inicia a fase anágena. Todo esse crescimento do fio capilar, ele é influenciado por quê? Por células-tronco, tá? Essas células-tronco, elas estão localizadas nas glândulas sebáceas. É por isso que as glândulas sebáceas, elas são tão importantes, tá? E aí, essas células-tronco, elas serão substituídas por proteínas, que essas proteínas nada mais é do que queratina. Por isso que a proteína principal do cabelo é a queratina, e vocês veem aí muitos shampoos à base de queratina, tá? Porque é a composição principal do cabelo. Essas células-tronco, elas são produzidas e são empurradas para o folículo, né, que é ali a base do fio capilar. Após todo o preenchimento desse folículo, que a gente também encontra células-tronco não só na glândula sebácea, mas também no folículo, aí uma coluna de células, elas vão sendo queratinizadas, vão sendo estruturadas, né, de acordo com cada camada do fio capilar, e aí esse fio, ele surge e extrapola da epiderme, e é assim que o novo fio capilar, ele vai surgir. Aqui eu estou mostrando para vocês, também lá no site do Cosmeto Guia, vocês podem ter esse artigo, tá, publicado em 2019, e que fala toda a estrutura do cabelo. Então, esse cabelo que surgiu, como é que é o fio, né? A gente só vai ver um fio a olho nu, mas se a gente colocar na microscopia eletrônica, a gente vai poder analisar algumas camadas desse fio capilar. Então, a camada mais externa do fio, nós protegemos a cutícula, né? São classificadas basicamente em 3 camadas, que a gente chama de cutícula, de córtex e de medula, né? Fora desta cutícula, nós temos membranas que protegem essa cutícula, que são chamadas de epicutícula, tá? Endocutícula, tá certo? Que são membranas protetoras, vão ter uma característica lipofílica, tá certo? E aí vão proteger cada camada dessa cutícula. Essa cutícula, ela parece um telhado, tá? Que fica sobrepostas umas sobre as outras. Mas internamente essa cutícula, nós temos o corpo desse cabelo. O corpo desse cabelo nós chamamos de córtex, tá? E dentro desse córtex, se a gente for ainda interiorizar ainda mais nossa visão desse fio capilar, nós teremos as macrofibrilas, que seria uma região dessa, tá certo? Dentro da macrofibrila, nós vamos ter tudo isso é rico em aminoácido, tá? Que é rico em queratina. Dentro dessa macrocutícula, nós vamos ter as microfibrilas. Dentro das microfibrilas, nós vamos ter protofibrilas. E as protofibrilas são 3 elementos capilares, que cada elemento capilar desse, nós temos a cadeia proteica alfa-helicoidal de queratina. E essa queratina, ela é composta por aminoácidos, que aí eu vou passar com detalhes agora cada um desses para vocês. Ou seja, o nosso cabelo é pura proteína. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante
a alimentação, né? A alimentação equilibrada de carboidrato, lipídio e proteína. Porque nossa pele é basicamente formada de proteína. É o maior percentual de composição da pele é de aminoácidos. Claro que a gente não vai estar se alimentando só de proteína, porque nosso corpo ele precisa de equilíbrio, né? Então, e para suplementar com proteína, é importante entendermos como é que está a função renal, né? Porque tudo que é excesso também é prejudicial, tá? Então, a parte mais interiorizada desse cabelo, desse fio capilar, nós chamamos de medula, tá? Que é essa região aqui mais interna. Geralmente, essa medula, ela vai estar em fios que tem um córtex mais calibroso, tá certo? Que nós chamamos de cabelo terminal, são aqueles cabelos mais grossos, tá? Por exemplo, da barba, nós temos medula aí. E nessa medula vai passar todo o nutriente desse fio, tá? Aqueles fios mais finos, que geralmente tem no braço das mulheres, que tem, que os bebês, eles têm, né, se chama lanugo, e esses fios, geralmente, eles não têm medula. No córtex, o córtex é onde está toda a estrutura do cabelo. Se esse córtex ele tiver danificado, o cabelo ele se rompe. Então, é aí onde está toda a força do cabelo. E que esse córtex, ele pode variar de etnia, por exemplo, o fio capilar de um japonês, né, de um asiático, ele é diferente de um fio capilar de um brasileiro, tá certo? De um africano. Então, a estrutura desse córtex, tá, que vai estar relacionada também com a organização dos aminoácidos, é o que vai dar também a forma desse cabelo, tá? E aqui nós temos 90% do peso total do fio capilar, ou seja, realmente toda a estrutura desse cabelo, em que aqui, ó, mais uma vez outro desenho, outra figura, outra imagem, vocês podem ver a cutícula na forma de telhado, as fibras, né, do córtex, tá? Todas juntas. Logo em seguida, se você for visualizar somente uma, você vai ver a macrofibrila, tá? Repartindo essa macrofibrila, você vai ver a microfibrila. Repartindo a microfibrila, você tem a protofibrila. E da protofibrila, você tem... essa protofibrila são 3 hélices de queratina, tá? E aí você tem um elemento proteico de queratina. E esse elemento proteico de queratina é formado por aminoácidos. E se você for detalhar mais ainda, cada aminoácido terão átomos. Então, aí a gente vai repartindo toda essa composição do fio capilar. E por que isso é importante saber? Porque se a gente entende sobre a composição do cabelo, nós podemos entender de criação de novos produtos. A gente irá entender a necessidade do fio capilar das pessoas, até porque aqui eu estou apresentando para vocês um fio capilar não modificado, mas o cabelo da população é um cabelo modificado, é um cabelo com formaldeído, por exemplo, né? Então, essa estrutura dessa queratina aqui, ela já é modificada. Então, que tipo de produto, por exemplo, você pode oferecer para essa pessoa, né? Ou, por exemplo, é uma pessoa que precisa de tintura capilar, né? Se é uma pessoa que precisa de tintura capilar, essa cutícula, geralmente, ela está aberta, ela está porosa, tá? O perda dessa cutícula. Então, como é que você vai reestruturar essa cutícula para proteger teu córtex, tá? Você também tem a necessidade daquelas pessoas que têm cabelos grisalhos, né? Ah, mas aí temos as tintas capilares, professora. Mas aí, cada vez mais, a população
ela usa tinta capilar porque não tem outra alternativa. Mas será que poderia ter outra alternativa? Vocês sabendo que todo esse fio capilar, ele é formado de célula-tronco. Então, se você, por exemplo, tem aptidão, né, para trabalhar com células, por que não trabalhar com célula-tronco originária ali do bulbo capilar ou da glândula sebácea, né, para justamente promover a alteração dos cabelos grisalhos, né? Então, ideias para desenvolvimento, nós temos aí várias, ainda precisando de investimento técnico-científico para isso, tá? Então, só estou dando ideias para vocês. E aqui, ainda nesse córtex, tá? Toda essa estrutura, essa composição de aminoácidos é que vai dar a força desse cabelo, a flexibilidade, né? A elasticidade, por exemplo. Nós temos fios capilares que eles são totalmente cacheados porque nós temos ligações iônicas e ligações de hidrogênio, devido a essa composição de aminoácidos, que um maior número dessas ligações iônicas e ligações de hidrogênio. Então, faz com que ocorra a tensão desse cabelo, tornando ele mais cacheado. Mas a partir do momento que lava-se o cabelo e aí você tem a umidade nesse cabelo, essas ligações de hidrogênio iônicas, elas são rompidas. E aí o cabelo que era cacheado, ele temporariamente, ele se torna liso. E com, por exemplo, uma escova que você evapora essa água, né, e você não permite a formação dessas ligações de hidrogênio, então o fio, ele permanece ainda liso, até uma próxima lavagem, por exemplo. Então, esse fio capilar, ele tem essa elasticidade devido justamente por essa composição de aminoácidos, tá? E aí, a cor do cabelo, ela também é importante nessa região do córtex, né? Ela é formada por quê? Pelos melanócitos. Esses melanócitos, eles vão estar ali no bulbo, né, capilar, tá certo? Justamente na camada basal desse bulbo capilar, onde tem ali as células de queratina. Mas esse melanócito, ele vai produzir a melanina, que essa coloração será depositada toda no córtex. Por isso que cada um de nós temos uma coloração de cabelo diferenciada. A cutícula, tá? A cutícula é justamente essa imagem aqui, tá? São essas escamas em forma de telhado. E aí elas podem ser totalmente seladas, por isso que nós temos produtos cosméticos que promovem selagem capilar, por exemplo, tá? O formol, ele, que é proibido pela Anvisa, eu destaco aqui, mas ele tem justamente essa propriedade de selagem desse cabelo, porque ele altera a estrutura molecular dessa cutícula, tá certo? E aí ele deixa essa cutícula completamente selada, né? Ocorre a alteração desse polímero de queratina, com a presença do formaldeído. E aí nós temos também outras alterações dessa cutícula, quando, por exemplo, nós utilizamos tinturas ou alisantes capilares, em que a gente coloca um pH mais elevado, e aí essa cutícula, ela se abre, deixando esse cabelo mais poroso e deixando o córtex mais exposto, tá? Essa cutícula, elas têm células, são sobrepostas, né, tipo escamas, só que essas células, elas são anucleadas, são células, vamos dizer, mortas, né, nós chamamos de mortas. Elas têm um ângulo de 1 a 3 graus do córtex, tá? Cada célula tem essa placa alongada, com superfície de 50 por 50 micrômetros e espessura de 0,5 micrômetros. Claro que essas informações de tamanho, ele vai variar de acordo com o tipo de etnia, por exemplo, tá? E cada camada se conecta ao córtex do cabelo, protegendo esse córtex, né? Essa é a principal função da cutícula. E aí, essa cutícula, ela é super hipersensível ao pH.
né? Ela vai estar, assim, fechadinha, organizada, quando ela está em pH entre 3 a 5, tá? Se você basifica esse seu cabelo, né, essa cutícula, ela se abre. É por isso que cabelos de adultos não é indicado utilizar shampoo infantil, porque shampoo infantil, o pH é 7, tá? E aí, se você ficar utilizando shampoo infantil para cabelo em adultos, tá? A cutícula, ela vai abrir e vai danificar o córtex. E aí, essa cutícula, ela estando íntegra, ela tem essa característica hidrofóbica, ou seja, tem afinidade, tem uma característica mais oleosa, e aí repele a água, tá certo? Só que, quando a gente começa a alterar esse pH, a gente começa a danificar, usar produtos que danificam esse fio capilar, a gente fala que tá mais poroso porque essa cutícula, ela abre, tá certo? E nós acabamos perdendo a estrutura dessa cutícula, e aí ela acaba tornando mais permeável a água, ficando mais hidrofílica, quando ela se torna danificada. Aí aqui nós temos a química e estrutura do cabelo da pigmentação. Vou passar esse vídeo para vocês, já deixei ali semi-aberto, vou alterar a apresentação para vocês visualizarem o vídeo. Hoje, o 2 Minutos de Química irá falar sobre a Caso vocês química não e estrutura do cabelo. O cabelo pode ser dividido basicamente em 3 partes: as cutículas, o córtex e a medula. As cutículas são as camadas externas do fio. Possuem de 5 a 12 camadas que, sobrepostas, protegem a estrutura. São transparentes e nos permitem ver a cor do fio. A cutícula sofre agressões externas, como o sol, a chuva, a poluição, por ação mecânica, que seria escovar, pentear, e por transformações químicas, que seria relaxamento, colorações, reflexos, entre outros. São compostos por uma proteína denominada queratina. Essa estrutura é responsável pelo brilho do nosso cabelo. As cadeias de queratina formam placas que se dispõem de uma maneira organizada e refletem a luz. Qualquer alteração na organização dessas placas diminui sua capacidade de reflexão da luz e provoca a perda do brilho. O córtex é a região intermediária do fio. O grau de resistência, elasticidade e a cor do pelo depende de sua estrutura. Dependendo da quantidade de cisteína, cistina e metionina, podem ser denominadas como orto, para ou mesocórtex. A cor dos cabelos depende de uma combinação de melaninas presente no córtex dos fios. Estas proteínas formam cadeias que originam fibras ao longo do cabelo. Por exemplo, a eumelanina corresponde à tonalidade do cabelo castanho e preto. Já a feomelanina dá cor castanho avermelhado e loura ao cabelo. Cabelos mais escuros contêm uma quantidade maior de glândulas de melanina no córtex, enquanto o cabelo louro contém pouca melanina. Quando a pessoa vai ficando mais velha, ocorre uma deficiência de melanina, o que leva à diminuição da pigmentação e, consequentemente, o aparecimento de cabelos brancos. Já a medula é a parte central do fio. O canal da medula pode estar vazio ou preenchido com queratina esponjosa. Estudos recentes apontam uma associação da medula com a fase de germinação do fio, onde a medula serviria como um direcionador do novo fio em direção ao poro. Bom, por hora é isso. Qualquer dúvida ou pergunta podem deixar aqui abaixo nos comentários e até o próximo vídeo. Ok. Agora eu vou trocar a apresentação. Continuando. Vocês conseguiram ouvir bem o vídeo? Alguém poderia
Professora, recomendo desligar o microfone durante a produção do vídeo, ouvindo o eco do seu áudio. Ah, tá certo. Tá ok, Pedro. Mas deu para ouvir agora, porque no próximo eu faço isso. Deu para ouvir? Deu sim, tá certo. Vou fazer isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, como esse vídeo mesmo falou, tá? Esse cabelo, ele tem uma estrutura proteica, tá? Que é de queratina. E se a gente for detalhar um pouco mais essa queratina, nós temos o quê? Aminoácidos. E todo aminoácido, ele tem o que nós chamamos de ligação peptídica. É a ligação principal do fio capilar. Que ligação é essa? É justamente essa estrutura, né, de nitrogênio, carbono e dupla com oxigênio. Então, isso aqui é a chamada ligação peptídica. E é aqui que, caso essa ligação ela se rompa, por exemplo, utilizando produtos de alisamento capilar, tá? A intenção do alisamento capilar não é romper essa ligação peptídica, tá? É romper as ligações de sulfeto que eu vou mostrar para vocês. Mas os alisamentos capilares, contendo, por exemplo, hidróxido de sódio, que em concentração um pouco mais elevada, ela pode, em 5 minutos, romper essa ligação peptídica. E se ela rompe essa ligação peptídica, só o fato de você pegar o cabelo e puxar ele um pouco, o cabelo vai todo junto com a mão, tá certo? Por quê? Porque vai romper essa ligação principal, que é justamente a da estrutura do elemento de queratina, tá? Do cabelo. E aí, essa ligação peptídica, né, ela vai ser composta de aminoácidos, de vários tipos de aminoácidos, tá? São esses aminoácidos aqui, alanina, arginina, asparagina, cisteína, tá? Só que, como o vídeo mesmo mostrou, nós temos a cisteína e a cistina, que é um derivado da cisteína, tá? Que são os aminoácidos principais para a estrutura do fio capilar. E esses aminoácidos, claro, que eles vão mudar de concentração. Aqui a metionina, ó, também o vídeo falou, tá certo? Então, esses aminoácidos, eles têm concentrações variadas em cada pessoa. E aí, com isso, você também vai ter fios capilares diferenciados. Por quê? Porque, de acordo com a organização desse elemento de queratina, que vai depender da organização e concentração desses aminoácidos, nós vamos ter ligações de hidrogênio também diferenciadas. E aí, onde é que a gente chama de alfa-hélice? E aí, onde nós podemos ter cabelos lisos ou cabelos encaracolados. Isso aí é um dos pontos de influência de ter um cabelo liso, encaracolado ou ondulado. Né? Outro fator que influencia bastante na estrutura desse fio capilar é justamente o ângulo de crescimento desse fio capilar, tá? Como esse bulbo, ele está posicionado na pele, tá? Ou seja, na região da derme, né? Porque ele começa na epiderme, inicia seu aprofundamento até a derme, e aí onde inicia todo o seu processo até o surgimento do fio capilar, extrapolamento do pelo para a epiderme. Mas esse bulbo, quando ele é depositado ali na derme, ele pode ter ângulos diferenciados. Então, ele pode ter um ângulo de 90 graus ou um ângulo abaixo de 90 graus. E se ele tiver um ângulo abaixo de 90 graus, ele pode ter um cabelo também surgindo de forma encaracolada, ele saindo desse bulbo por um caminho não linear. E aí também dá o encaracolamento deste cabelo. Então, todo o fio capilar nesta pessoa também vai surgir encaracolado, independente do tipo de produto químico que ele venha utilizar posteriormente para alisar o córtex do cabelo, tá?
Por exemplo, os asiáticos têm um cabelo extremamente liso. Por quê? Porque o bulbo dele está posicionado a 90 graus. Então, o fio ele sai completamente reto, tá certo? Então, essa é uma outra diferença do tipo, né, de ondulação do cabelo, tá? Aí, aqui, todos esses aminoácidos, eles são importantes. Por exemplo, a tirosina. Aqui nós temos a aminoácido tirosina. Ela vai ser extremamente importante para a coloração do cabelo, porque é a partir desse aminoácido que iniciamos a cascata de formação da cor do cabelo, de eumelanina e feumelanina, como foi apresentado também no vídeo, tá? Aí, aqui está a composição, tá, desse elemento de queratina, tá, em que, claro que esse percentual, ele pode variar, tá, de pessoa para pessoa, mas, em geral, nós temos carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, tá, e essa estrutura de enxofre que tem no aminoácido cistina, tá, aqui, ó, cistina é um derivado da cisteína, aqui vocês veem a molécula, a estrutura, elemento químico de enxofre, é ele que vai fazer a conexão de um fio capilar com outro fio capilar, tá certo? Com fio capilar não, desculpa, com um elemento capilar, um elemento de queratina com outro elemento de queratina. Aqui, por exemplo, bem no início, que eu estava falando para vocês, nós temos a protofibrila, aqui, ó, nesse desenho do artigo. Protofibrila. Essa protofibrila tem 3 elementos de queratina. Então, esses elementos de queratina, que é a protofibrila, para surgir essa protofibrila, nós temos 3 elementos de queratina desse. E para surgir esses elementos essa protofibrila, tá? Precisamos da ligação de quê? De disulfeto. Que essa ligação de disulfeto, ela vai depender justamente da quantidade do aminoácido cistina, tá certo? Por quê? Porque é através do elemento de enxofre, através do elemento de enxofre, que nós vamos ter essa ligação de disulfeto e que vai conectar um elemento de queratina com outro elemento de queratina. Então, dentro desse elemento de queratina aqui, que é o fio elementar do cabelo, tá? Que aqui é rico, esse vermelho representa a composição de aminoácido e a ligação peptídica. Então, se eu romper essa ligação peptídica desse fio aqui, eu vou romper a estrutura do córtex, tá? E aqui, no caso de produtos que modificam o cabelo, de um cabelo cacheado, por exemplo, para um cabelo liso, a minha intenção não é romper essa ligação peptídica, e sim romper essas ligações entre um elemento e outro, que é onde forma a protofibrila. Então, dependendo dessa concentração de aminoácidos, de cistina, eu vou ter números diferenciados de ligação de disulfeto. E é aqui, nesse rompimento dessa ligação covalente de disulfeto, que eu vou mudar a estrutura do meu cabelo, do córtex do meu cabelo. Então, o cabelo ondulado passa a ser liso. Se eu tenho um cabelo liso, eu também posso deixar ele ondulado, dependendo do formato que eu vou arrumar esse cabelo. E aqui também nós temos, como nós temos aminoácidos, e todo aminoácido tem nitrogênio, por exemplo, todo aminoácido tem oxigênio, então eu vou ter ligações iônicas, né, e ligações de hidrogênio. Essas ligações aqui, elas podem romper de forma temporária. Por exemplo, com uma água da chuva, uma água de chuveiro, eu posso romper essas ligações. E aí, eu posso também trabalhar de forma temporária, tá? A modificação se eu quero cabelo cacheado, cabelo ondulado nesse cabelo, com secadores, né? Com chapinhas, tá certo? Ou então, com aqueles mousses ou gel de fixação, que vai trabalhar justamente nesse tipo de ligação capilar. Tá?
Aqui eu coloco para vocês os tipos de cabelo, tá? Que a gente chama cabelo velos, que é cabelo lanugo. Eles são curtos, né? Geralmente estão nos braços, né? Dos adultos, no rosto também das mulheres. Eles são curtos, finos, sedosos, quase nunca tem medula, e também eles são bem transparentes, eles não contêm coloração, não contêm pigmento, tá? Quase nunca contém melanina. Quais são os locais? Na testa, nas pálpebras, em bebês, né? Nós temos bastante. E as mulheres, elas têm muito mais cabelo lanugo do que os homens. Já os cabelos terminais, é um cabelo grosso, é um cabelo com pigmento, ou um cabelo grisalho, tá? Tem medula, tá? Geralmente estão localizados nas sobrancelhas, cílios, no couro cabeludo, barba, peito, costas, pernas, região pubiana, tá? E após a puberdade, devido à ativação também das glândulas sebáceas, né, e dos hormônios, os cabelos lanugos, eles geralmente se transformam, o cabelo lanugo geralmente se transforma em cabelos terminais. E aqui está a diferença que eu falei para vocês, a questão da etnia, tá? A etnia, a gente pode transformar a elipticidade desse fio capilar. Então, nós temos diferenças do afro, caucasiano, asiático, tá certo? Justamente pela composição de aminoácidos, como também do ângulo, né, de formação do bulbo capilar. Aí aqui, só uma imagem para vocês de como as pessoas precisam, sim, do cuidado desse fio capilar, tá? E esse cuidado, ele vem desde o cuidado preventivo, até mesmo oral, com suplementação proteica, tá? Se, por exemplo, você tem uma alimentação rica em açúcar, a tendência é que você tenha glicação, por exemplo, de colágeno, você tenha toda a alteração na composição corpórea, e aí você aumenta a composição de carboidrato e diminui a ingesta de proteína, geralmente ocorre isso, tá certo? Ou então, se você tem essas duas ingestas acentuadas, tanto de carboidrato como de proteína, você está aí promovendo produção de radical livre no seu corpo, e aí, com a produção de radical livre e acentuado no seu corpo, você vai destruindo todas as células do seu corpo, tá? De uma forma não vetorizada. E aí, isso é uma forma de prevenção, né? Mas também, todas essas alterações aqui do fio capilar, ele acontece também com o uso de produtos, né, químicos nesse cabelo, que também danifica. Por exemplo, nessa figura aqui A, você tem um cabelo, né, excelente, um cabelo virgem, um cabelo, você vê a cutícula, né, organizada, harmônica, de dimensões padronizadas. Na figura B, você já vê uma alteração nessa cutícula, mas ela ainda está selada, tá? Aqui, ó, uma pequena, bem muito leve, quase nada. Mas aqui nessa C, você já vê a abertura total dessa cutícula, ou seja, essa pessoa provavelmente, que está nessa amostra do fio capilar, provavelmente ela utilizou produtos básicos nesse cabelo, fez alguma pigmentação nesse cabelo, por exemplo, e aí abriu essa cutícula, o córtex está exposto. Esse córtex sendo exposto, geralmente ocorre o quê? A gente percebe a formação de pontas duplas no cabelo, né? Inicia, sim, a quebra do cabelo. Mas também, dependendo do produto químico que se colocar, esse fio capilar ele pode romper, assim, pelo meio do cabelo, né? Não ser só na extremidade. E aqui, ó, você vê as outras alterações. Tem cabelos, por exemplo, que só vive formando nós, né? No cabelo. Também é uma patologia isso, tá? Então, a necessidade do público, ela é ampla, muito ampla, né? Se você tem aptidão para essa área capilar, para desenvolvimento de tecnologia,
eu não falo nem só de produto cosmético, mas sim uma tecnologia de forma geral e cuidado nessa área. Nós temos uma gama de pessoas precisando desse tipo de cuidado, tá? Aí, o cabelo, nós temos uma perda normal, né? Nós temos um couro cabeludo, uma média de 100 mil fios de cabelo. E aí, uma média de perda de fio capilar de 35 a 40 fios diariamente. Quando eu falei para vocês, lá no começo, o ciclo de crescimento capilar, né? Nós temos anágena, catágena e telógena. Então, a maioria dos nossos fios capilares, ele está na fase anágena, ou seja, é a fase de crescimento desse cabelo. 1% somente estará na fase na catágena e 9% está na fase de perda mesmo do cabelo. E aí, nessa perda desse cabelo, que é a fase telógena, um novo fio pode surgir, e aí, se caso inicie uma alopécia, por exemplo, esse novo fio não surge, e aí você só tem realmente a perda do cabelo. Aí aqui tem imagens para vocês de como a gente faz a análise desse fio capilar, tá? Mostrando a densidade desse fio, né? No microscopia, eu vou mostrar para vocês outro vídeo, como a gente faz, pode ter acesso a essa câmera e fazer a análise desse fio. E aqui está a representação da densidade do fio capilar baixa, média e alta, tá? Em alguns locais, nessas imagens, vocês podem ver que no mesmo bulbo pode existir mais de um fio capilar também, não necessariamente que seja só um fio capilar por bulbo, tá certo? E na baixa densidade, você vê um espaçamento entre um fio e outro, tá? Que é bem visível isso. Claro que aqui está uma imagem de uma forma geral, mas avaliamos também outras situações na hora de caracterizar a densidade do cabelo. Por exemplo, a gente analisa a seborréia, a gente analisa a irritação ao redor do fio capilar, certo? Então, tudo isso é um processo preventivo antes da queda do cabelo. Então, já começa a ter essas alterações antes do cabelo cair propriamente, tá? Então, esse cabelo diminui, né, para os dois sexos, após 50 anos de idade, é maior essa densidade em jovens adultos, diminui em cabelos quimicamente superprocessados. Então, se pessoas, por exemplo, que necessitam muito de tintura capilar e precisam pintar o cabelo todo mês, a tendência ao cabelo é ter perda capilar, tá, com o tempo. Por isso que tem algumas pessoas que acabam aderindo o cabelo grisalho mesmo, para não precisar estar pintando cabelo, não estar pintando cabelo todo mês e tendo essa perda capilar, tá? E dependendo da técnica de escovação, chapinhas, por exemplo, você também pode ter a perda desse cabelo. Aí aqui, também vou minimizar novamente, e eu vou mostrar para vocês esse outro vídeo, que é o analisador capilar. O analisador capilar, vamos parar aqui. Todo esse material vocês podem observar depois, tá? Com calma em casa. Deixa eu colocar aqui. Nossa. Bem, aí aqui, essa empresa, Masterview Equipamentos, vocês estão conseguindo ver a tela? Eu consegui colocar? Vocês poderiam me responder? Estão conseguindo ver a tela aqui? Masterview Equipamentos? Sim, professora. Ótimo, obrigada. Aí eu vou colocar aqui vídeos. Vou colocar esse primeiro. Tem vários vídeos aqui que vocês podem ver com calma, tá? Eu
vou colocar esse aqui, esse primeiro. Deixa eu ver aqui, imagem. Vou botar esse aqui. Aí aqui, ó, é o analisador capilar, ele vai analisando, certo? Não tem áudio, tá? Ele vai analisando, ó, fio por fio, olha, tá vendo o bulbo capilar, então ele tem um aumento. Palminha aqui, que é a internet. Aqui, ó. Aí ele vê a estrutura do fio, tá? Obviamente que a cutícula do fio é microscópio eletrônico, tá? Mas esse equipamento deles, aqui, ó, você vê, ó, tá vendo o rompimento o rompimento do elemento de queratina, rompimento da ligação peptídica, dá para observar. Então, com esse microscópio aqui, já é possível observar se o fio ele está com problemas ou não. E esse aqui são os equipamentos, tá? Que ele tem na forma de maleta, é o mesmo equipamento, com preços diferenciados, por quê? Porque aqui ele só vende só a câmera, aqui ele vende com uma telinha, e aqui ele vende com uma maleta para poder você levar para todo lugar, para analisar esse fio capilar. Então, alguns, por exemplo, salões de beleza, eles oferecem esse tipo de serviço, que quando você utiliza um determinado produto cosmético, você vai ver o antes e o depois, como ficou a estrutura do fio capilar e a potencialidade desse produto cosmético. Então, você pode utilizar essa técnica, sim, para ver a eficiência do produto cosmético desenvolvido ali ao aplicar o produto no consumidor, tá? Achei interessante mostrar para vocês. Deixa eu mudar a tela, apresentação. Aí, esse cabelo, ele tem propriedades de ser esticado, então ele pode esticar de 40% a 50%, tá? Sem romper o elemento peptídico, tá? Então, cabelos, por exemplo, são no ombro, ao molhar, eles podem chegar até na cintura, tá? Suporta temperaturas extremas por muito tempo e temperaturas repetidas. Então, pessoas que utilizam chapinha, que tem uma temperatura de 200 graus Celsius, tá? O cabelo resiste, mas vai ter uma hora, claro, que vai se romper, tá? E ela realmente é um anexo de muitos detalhes, né? Que sempre a gente está descobrindo, sempre tem novidade aí. E hoje, por exemplo, nós estamos numa fase de trabalhar a microbiota do couro cabeludo, para tornar ele saudável. Também é outra ideia inovadora, né? Quem gosta aí da área de microbiologia é o que está em auge hoje em dia, principalmente depois do Covid. Aqui, eu apresento para vocês um artigo que a gente publicou esse ano, tá? Eu e uma ex-aluna, Edla, que hoje, Edla, ela é especialista na área de estética, ela está lá em Campinas, São Paulo, trabalhando na área de estética. E aí, a gente recebeu uma amostra de poliquartênio 55 da Ashland, e trabalhamos com essa amostra. E aí, o nosso objetivo aqui foi avaliar a influência desse poliquartênio, que tem características catiônicas, tá, na modelagem capilar. Né? Ou seja, nós temos um gel base, um gel creme, a gente se baseou no gel bosano, né? E através da composição do gel bosano, nós começamos a trabalhar a influência do poliquartênio 55, e aí a associação dele com o PEG na modelagem, qual era a influência que poderia resultar isso aí. Então, vocês também podem ver esse artigo lá no Cosmeto Guia, tá? Para vocês verem que até um recipiente, ele pode te dar ideias,
tá? De inovação, de trabalhar, de entregar um produto diferenciado, tá? Aqui eu trago para vocês, vou entrar também, vou sair dessa tela, e vou entrar no site do Grupo Cosmoscience. Eu acho importante apresentar isso para vocês, que muitos de vocês querem entrar numa pós-graduação. Então, quando eu falo nessa metodologia para gerar ideias, né, vocês levarem essas ideias para as empresas, é justamente por isso. Por exemplo, a Cosmoscience, ela é parceira da Associação Brasileira de Cosmetologia e ela investe muito em pesquisa, né? Ela está também no congresso que vai ter esse ano, que é o Congresso Brasileiro de Cosmetologia, promovido pela ABC, ela vai estar lá como membro, né, do pitch de negociação, tá? E ela investe muito nas pesquisas e parcerias com as universidades. Eu vou clicar aqui na parte de pesquisas, porque vocês podem entrar no site depois e analisar com calma. E aqui, ó, vocês podem ver todo o título das pesquisas e os resumos que mais interessam para vocês. Aí podem botar aqui, vamos ver, Ctrl F. Eu vou botar em português e inglês para ver o que sai. Bem, aqui, deixa eu botar logo Ré. Aqui, ó, nós temos uma pesquisa trabalhando com cabelo, tá certo? E aqui você pode, ó, clicar, tá? Uma pesquisa que eles fecharam parceria em 2020, e vocês podem ver qual o tipo de investimento que eles fazem, qual é a linha de pesquisa que eles investem, para poder dar ideias para vocês, tá? Deixa eu colocar agora em cabelo aqui, para ver o que é que vai. Ciências do cabelo. Aqui são os produtos e serviços. Aí, isso aqui, quais são as análises que eles disponibilizam para as empresas, tá? Para analisar o fio capilar, ó. Então, por isso que eles investem em parceria com a universidade, porque com esse investimento, esse desenvolvimento de pesquisa, eles podem prestar serviço de análise, né? E uma dessas análises é na área capilar, ó, avaliação capilar, né, da gordura capilar, que é o submetria capilar, tá? Espectrofotometria, análise de imagem, tá certo? E aqui você pode ver a lista, uma gama de produtos, de serviços que eles prestam, tá? Que eles têm disponível em equipamentos para poder analisar. A avaliação, proteção e manutenção da cor de cabelos tingidos, tá? A avaliação da alteração da cor em cabelos, certo? Então, eles são especialistas na área capilar. E investem em pesquisas. Então, essa é uma das intenções que eu sempre estou falando para vocês. Vamos, gente, vamos pensar em ideias, vejam aí na redondeza de vocês, no dia a dia, fiquem atentos a cada pergunta, a cada dúvida que surgir ao seu lado. Pode ser de um amigo, pode ser de uma família, pode ser vocês olhando em rede social, tá certo? Então, não importa, qualquer ideia, resiste a essa ideia, tá? E procura se aprofundar, que aí pode sair, sim, um produto para você, diferenciado. E, claro, não esqueça de quem vocês são, tá? Porque não é só atender o outro todo o tempo. É preciso que vocês estejam felizes com aquela ação que vocês vão promover. Bem, em relação ao cabelo, era isso que eu queria passar para vocês. Agora a gente vai passar para a glândula sebácea. A glândula sebácea é um segundo anexo, tá? Que eu quero apresentar aqui da pele. Ela é localizada, todo o pelo onde você perceber, vai ter uma glândula sebácea, tá certo? Essa glândula sebácea, ela está localizada na pele, na região da derme, pode estar associada a cada pelo. O volume glandular é proporcional ao tamanho do pelo, tá? Então, podemos ter glândulas sebáceas menores, outras maiores.
com exceção das regiões glabelares, que essas regiões da sobrancelha, tá? Onde os folículos sebáceos apresentam grandes glândulas sebáceas, porém estão anexadas a pelos muito finos e quase imperceptíveis. É por isso que muitas pessoas têm também aquela seborreia, né, na região orbicular, na região dos olhos. Qual é a função dessa glândula sebácea? A função é produzir sebo, tá? E essa produção desse sebo aqui, ó, ela produz sebo que é excretado, tá? É excretado, obviamente, com o auxílio da glândula sudorípara apócrina, que eu vou apresentar para vocês. Essa excreção, né, desse sebo é uma secreção alócrina, e o que seria uma secreção alócrina? Ela contém células secretoras, então é excretado toda a célula juntamente. E aí, toda essa secreção, ela é eliminada, tá? A função desse sebo, qual é? É lubrificar, por isso que lá, quando eu dei a aula de pele, eu falava de manto lipídico sobre a epiderme, tá certo? Por quê? Essa oleosidade produzida pela glândula sebácea é onde vai formar esse manto lipídico sobre a pele, protegendo, deixando a pele mais lipofílica, protegendo do meio externo, tá? Então, essas pessoas, por exemplo, peles brancas, grau 1 e grau 2, elas têm uma baixa produção de sebo, e aí essa pele fica mais susceptível e menos hidratada, tá? E mais susceptíveis a micro-organismos. Como essa secreção, ela tem a capacidade de deixar a pele hidrofóbica, né, ela vai proteger os pelos também, todo o cabelo, então o cabelo, ele tem aquele fio oleoso, por isso que vocês veem no couro cabeludo é mais oleoso que na extremidade, tá? Pela excreção desse sebo, e aí, com isso, ela vai proteger de todos os micro-organismos, porque vai ter essa ação bactericida. Essa composição do sebo, a gente pode, presente, né, também na epiderme, nós temos o lipídio epidérmico e o lipídio sebáceo. E aí, a composição é um pouco diferenciada, tá, desse sebo. No lipídio epidérmico, nós temos ceramidas, praticamente em 50%, temos colesterol 20%, ácidos graxos livres 25%. Esses ácidos graxos livres epidérmicos, eles são derivados do lipídio sebáceo, tá? Que ele ocorre hidrólise através do triglicerídeo e hidrólise através das bactérias presentes nessa região. Temos também nesse lipídio sebáceo ceras, em 25%, esqualeno, 15%, e ésteres e colesterol, 2%. Então, no geral, a composição do sebo é esta. Essas glândulas sebáceas, elas são abundantes no couro cabeludo, no rosto, no pescoço, nos ombros, na porção superior e frontal dorsal, tá? Apresentam em baixa quantidade, né, essa glândula sebácea, na palma das mãos, nas plantas dos pés, e isso tem um propósito. Por quê? Porque se produzíssemos muito sebo nessas regiões, nós iríamos escorregar, né, então, precisamos agarrar, precisamos caminhar, então, essas regiões, elas contêm uma menor quantidade de sebo. Aqui tem outro vídeo, para vocês entenderem o que é que significa glândula sebácea. Deixa eu botar aqui. O que é a glândula sebácea? A glândula sebácea é uma glândula microscópica encontrada na pele de uma pessoa. De fato, a pele contém muitas dessas glândulas, que produzem e secretam sebo. O sebo é uma substância amarelada e cerosa que tem uma sensação oleosa.
Isso ajuda a impedir que a pele e cabelo de uma pessoa fiquem muito secos. As glândulas sebáceas são fixadas no fundo dos folículos pilosos da pele. Células dentro da glândula sebácea têm a função de produzir sebo. Com o tempo, essas células especiais estouram, liberando o sebo para atravessar o ducto ou canal do folículo piloso e atingir a superfície da pele ou do couro cabeludo. O sebo secretado pela glândula sebácea consiste em 3 componentes diferentes: cera, gordura e células mortas. A maioria das glândulas sebáceas de uma pessoa está nas partes do corpo normalmente cobertas pelo maior número de pelos. Eles são mais prevalentes na pele do couro cabeludo e rosto. Essas glândulas são encontradas em quase todo o corpo, no entanto, mesmo em áreas com poucos folículos pilosos. As palmas das mãos e as solas dos pés de uma pessoa são as 2 áreas que não têm glândulas sebáceas. Curiosamente, as glândulas sebáceas também são encontradas em partes da pele que geralmente não possuem pelos. Eles são encontrados nas pálpebras, nariz e mamilos de uma pessoa. Eles também são encontrados em partes dos genitais que são totalmente desprovidos de cabelo. Nesses locais, o sebo não percorre os dutos de cabelo. Em vez disso, ele se move da glândula sebácea e através de um tipo diferente de canal para os poros que normalmente liberam suor sobre a pele. O sebo também é encontrado na cera do ouvido. A borda da pálpebra humana também abriga um tipo especial de glândula sebácea chamada glândula meibomiana. Este tipo de glândula funciona movendo o sebo para as lágrimas que formam um filme ou revestimento no olho, evitando a evaporação das lágrimas. O sebo secretado pela glândula meibomiana também ajuda a tornar o selo das pálpebras fechadas de uma pessoa apertado e impede que as lágrimas saiam do olho para as bochechas quando o indivíduo não está chorando. Quando as glândulas sebáceas produzem sebo, a substância geralmente não tem nenhum odor. Pode produzir odor, no entanto, quando começa a se decompor na pele. Esta substância pode ser responsável por fazer com que algumas pessoas tenham cabelos oleosos, especialmente se a lavagem do cabelo for feita com pouca frequência e durante episódios de calor. Professora, tenta ativar o Professora? áudio. O áudio. Ok, voltei. Eu deixo aqui para vocês descritores, tá? De como pesquisar mais sobre glândula sebácea. Então, se você colocar no Google, né, normal, o que é que as pessoas mais procuram em relação à glândula sebácea, né? Por quê? Por que as pessoas procuram sobre glândula sebácea? Justamente por essa alteração alimentar, né, que as pessoas não se alimentam, não sabem se alimentar bem, né? Então, você tem alterações na pele, produção exacerbada de sebo, né? Principalmente essa região T, né? E aí, eu botei aqui para vocês o que é que as pessoas mais pesquisam em relação à glândula sebácea. Então, se você colocar no Google, bota glândula sebácea, vai aparecer logo embaixo. Aí, eu registrei aqui para vocês, ó, aparece sobre função, as pessoas querem saber o que é que significa a glândula sebácea. Aparece sobre histologia. Como é que é, histologicamente, a glândula sebácea? Couro cabeludo, por quê? Porque muitas pessoas têm oleosidade no couro cabeludo. Querem entender por quê. Inflamação, né? Porque a pele fica tão irritada, ocorre a formação de acne, tá certo? Como tratar essa glândula sebácea? A glândula sebácea na virilha, por exemplo, né? Obstrução da glândula sebácea. E aí também nos animais, nos pets, também as pessoas se interessam muito em entender um pouco sobre glândula sebácea. Ou seja, conteúdo, gente, nós temos aí
muito, né, que as pessoas querem saber, querem entender mais, e aí cabe vocês deixar um pouco mais claro isso para a população, né? Então, é uma forma de prestação de serviço que vocês podem fazer para a população, tá? Se vocês forem atrás também dos descritores, naquela base de dados que eu já apresentei para vocês em Ciências da Saúde, né, da BVS, vocês vão encontrar, relacionado à glândula sebácea, descritores escritos assim como tipo de glândulas, secreção sebácea, doença das glândulas sebáceas, glândulas exócrinas, glândulas sebáceas, o próprio nome, tá? Então, são descritores que vocês podem utilizar como ferramenta de pesquisa, tanto para patentes como para periódicos, né? Como artigos científicos. Aqui, por exemplo, eu utilizei, né, em inglês, a palavra glândula sebácea, e aí eu pesquisei lá no periódico CAPS, né, fui lá em autor, tá certo? E aí tem alguns autores, né, que estão mais em destaque, e aí eu achei um artigo bem interessante desse segundo autor aqui, que seria justamente esse artigo aqui da prolactina, tá? Por exemplo, é muito difícil dermatologista, por exemplo, solicitar exame de sangue, exames laboratoriais, para avaliar a alteração de glândula sebácea. E aí, esse artigo, tá, de Ralph, ele fala justamente que a prolactina, o hormônio, né, prolactina, como um candidato, tá, para avaliação do hormônio sebotrófico, tá? E a influência justamente da prolactina na produção de sebo. Muito interessante esse artigo. Ele mostra aqui, ó, a glândula sebácea humana, né, a imagem dela, da glândula sebácea humana, que você está vendo o pelo, tá certo? Associada à glândula sebácea. Ele mostrou, né, que essa imagem é uma escala de 200 micrômetros, na coloração feita por coloração Schiff com ácido periódico, tá certo? Uma lâmina histológica, né? Não é minha área. Mas aqui você pode ver a imagem, tá? Da glândula sebácea, bem nítida. E aqui o que ele quis mostrar? O efeito da prolactina na glândula sebácea, tá? Ele usou a pele de espessura total, tá, do órgão, e aí ele mostrou que a prolactina é um potente candidato para regular a glândula sebácea. Então, se a prolactina estiver alterada, a glândula sebácea também pode estar alterada, né? E aí ele deu a hipótese que se a prolactina ela estiver alterada, os hormônios andrógenos também vão estar alterados, tá certo? Então, geralmente, quando se analisa a alteração de glândula sebácea, nós vamos atrás da avaliação de testosterona, por exemplo. Mas é importante, juntamente com a análise laboratorial da testosterona, solicitar também a prolactina, porque a prolactina pode ser um precursor da variação dos andrógenos, certo? E aí, ocorrer a cascata de alteração da glândula sebácea, ou seja, o que a gente enxerga de inflamação dessa glândula sebácea, da abertura de poros dilatados, por exemplo, tá? Já é um sinal da sua alteração hormonal. E essa alteração hormonal ocorre por quê? Geralmente ocorre, né, de início, através de uma alimentação desbalanceada. Trouxe também aqui para vocês, devido ao perfil da turma, que tem alguns alunos com interesse em trabalhar com cannabis, tá certo? E aí, existem pesquisas com cannabis falando sobre a propriedade anti-inflamatória, tá? Que o cannabis pode ter esse efeito anti-inflamatório nas glândulas sebáceas, certo? Nas células sebáceas. Nos sebócitos, né? E aí, um outro artigo interessante.
Ou seja, eu estou dando alternativas aqui para vocês, tá certo? Coloquei aqui também para vocês um autor que eu admiro muito, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui fazer um curso de trabalhar com células, tá? Também trabalhar com células não é minha área, mas como curiosidade, eu tive vontade de fazer esse curso lá no Rio de Janeiro, que é o Banco de Células do Rio de Janeiro. E aí, o pesquisador-chefe é o professor Radovan, tá? E eu coloquei aqui em destaque para vocês, porque durante o treinamento, ele apareceu na sala de treinamento e ele deu seu posicionamento, a sua palavra, e foi quando me deu clique, né, na época, que ele falou sobre as células sebáceas, né, e que a célula sebácea ainda existe muito a se descobrir sobre ela, e ela é uma célula coringa, tá, de todo o nosso corpo. E aí isso me marcou bastante, né, ele tem um artigo publicado também nessa área, e aí quem quiser também se aprofundar mais na parte celular, tá? Eu indico aí o Banco de Células do Rio de Janeiro, que todos os anos eles promovem curso. Agora, na pandemia, eu não sei como é que tá, mas é um bom local de treinamento. Bem, nós estamos 20 minutos, tá certo? Eu pergunto a vocês, eu ainda tenho mais 2 anexos. Eu pergunto a vocês, vocês querem tirar alguma dúvida agora e eu deixo o restante gravado dos outros 2 anexos, ou vocês querem que eu continue até dar meio-dia? Como é que vocês querem? Gente, vocês estão aí? Oi? Flávia, por mim, pode continuar, professora. Luciane, por mim, tanto faz. Certo, então tá bom, vou continuar. Glândula sudorípara, né? A glândula sudorípara, ela tem essa função de manter a temperatura ideal do corpo, tá? É onde a gente vai estudar todo o mecanismo do suor, certo? Ela tem essa função de manter a temperatura 37 graus Celsius no nosso corpo, e ela tem a função de regular a temperatura corporal e eliminar as toxinas. Nós temos 2 glândulas sudoríparas essenciais a serem estudadas, que são as glândulas sudoríparas écrinas e as glândulas sudoríparas apócrinas. As glândulas sudoríparas écrinas está representada aqui neste desenho, como neste aqui também, tá certo? Ela tem uma característica mais hidrofílica, porque ela está mergulhada no conteúdo hídrico da derme. A glândula sudorípara apócrina, ela tem uma característica mais lipofílica. Por quê? Porque ela está conectada ao pelo. E quando a glândula sebácea produz a sua excreção alócrina do lipídio, né, a glândula sudorípara, ela auxilia na expulsão desse lipídio, tá certo? Por isso que tem uma característica mais lipofílica. A glândula sudorípara écrina é considerada uma glândula exócrina, tá certo? Que apresenta um canal excretor que se abre diretamente na superfície da pele. Então, ela está ali na derme e ela extrapola para a epiderme. E são visualizadas como poros da pele, tá certo? Então, avaliamos aquele poros dilatados. Eu estou com poros dilatados na pele, tá certo? Então, nós iremos associar as glândulas sudoríparas, tá? Então, ou seja, alguma alteração na liberação do suor, tá? Que começa a aumentar o poro da pele. Essas glândulas participam ativamente no processo de termorregulação,
tá? Opa, desculpa. Quase toda a superfície do corpo, tá? Exceto lábios e órgãos sexuais, e atuam também no processo de termorregulação. Produzem maior quantidade de suor nas axilas. As primeiras glândulas sudoríparas a reagir ao calor são aquelas situadas na nuca, e que as últimas são as localizadas nas palmas das mãos e plantas dos pés. Então, por exemplo, em bebês, né? Bebês, você vê que qualquer irritação do bebê, a nuca já fica logo quente, tá certo? Por quê? Ali, e já elimina muito suor no couro cabeludo, tá? Por quê? Porque as glândulas sudoríparas estão agindo ali para regular a temperatura do corpo do bebê, tá? E tem uma grande intensidade na nuca. Transpiramos bastante quando estamos nervosos, por exemplo. Algumas pessoas têm distonia na mão, tá certo? E aí fica bem mais ativo nas mãos e nos pés. O suor écrino, né, que é da glândula sudorípara écrina, ela tem toda essa característica aquosa, por ela estar mergulhada na derme, tá? Então, o maior percentual desse suor é água. Você sente que é um suor salgado, né, principalmente em crianças, que é a glândula ativa da criança, é a glândula sudorípara écrina. A glândula sudorípara apócrina na criança, ela ainda não está ativada, porque os hormônios ainda não estão em pleno desenvolvimento, né? E aí, no caso, nós não temos a produção da glândula sudorípara, a secreção da glândula sudorípara apócrina na criança, tá? Por isso que o suor da criança é um suor mais azedo. Azedo por quê? Porque além de conter água e ser um suor salgado, porque contém cloreto de sódio, também contém ácido acético, tá? E aí, quando as bactérias que estão sobre o nosso manto lipídico, elas começam a agir nesse suor, ela vai começar a degradar o ácido acético, e aí você sente aquele cheiro de azedo, tá? Também tem composições em concentrações mais baixas de outros ácidos, e aí, por ser um suor ácido, a pele também, ela pode queimar, né, um pouco, mas também esse ácido, ele protege de ações de fungos, de ações de micro-organismos. É uma forma que a pele tem de proteger do meio externo, tá? Das ações do meio externo. Esse suor também contém glicogênio, pode conter traços de lipídio, também pigmentos, ureia, eletrólitos, né? Até porque é rico em cloreto de sódio. E aí o pH, por isso que mantém a pele um pH 5, tá certo? Porque como contém ácidos, então o pH da pele vai ser um pH mais baixo. As glândulas sudoríparas apócrinas, aqui nessa imagem, vocês podem ver que ela está conectada a um pelo, tá? E ela facilita a expulsão desse lipídio produzido pela glândula sebácea. Ela vai ter componentes, né? Vai ter proteínas, contém açúcares, contém amônio, contém ácidos graxos, tá certo? Então, por isso que quando a bactéria age neste suor lipídico, como contém ácidos graxos, né? Essa composição, ela tende a rancificar. Então, por isso que o cheiro do suor de uma criança é diferente do suor de um adulto, tá? Porque no adulto ocorre o estímulo hormonal e aí a ativação das fibras simpáticas adrenérgicas, e aí você consegue ter a ativação dessa glândula sudorípara apócrina com a expulsão desse conteúdo lipídico, tá? E aí, com isso, as bactérias irão agir, tá? E como o conteúdo lipídico tem duplas ligações, tá? Nessa composição, que é feita de ácidos graxos, a tendência é rancificar. Então, o suor de uma criança é um suor azedo, porque não tem esse tipo de produção, e o suor de um adulto é um suor de ranço, tá? Caso não seja tratado com antitranspirantes, desodorantes, um banho, né? Aqui, nessa publicação, que vocês podem ver também lá no Cosmetoguia, nessa edição temática,
publicada em agosto de 2010, tem essa imagem lá, em que vocês vão ver a distribuição dessas glândulas. Então, onde está azul, você tem mais glândulas sudoríparas apócrinas, ou seja, você tem um suor mais lipídico, tá? Por isso que você sente mais nas axilas, né, o suor de ranço, tá? E aí, onde está em coloração amarronzada até amarela, vocês vão ver o número de glândulas sudoríparas écrinas, distribuída por todo o nosso corpo, que vai diferenciar de homens e mulheres também, principalmente na região das mãos e dos pés. Esse mecanismo do suor, ele acontece através de termorreguladores, né? Porque, claro, a função principal do suor é regular a temperatura. Então, nós temos receptores na nossa pele que são sensíveis ao calor e ao frio. E aí, eles vão acionar o hipotálamo, né? E aí, acionando o hipotálamo, vai liberar estímulos, e nesses estímulos vai produzir o suor, tá? Ou contrair essa glândula, né, para não produzir o suor, dependendo do ambiente que você estiver, se é no calor, se é no frio. E aí, se você estiver no calor, você vai ter que produzir essa transpiração para regular essa temperatura interna, e aí a temperatura interna voltar ao normal, a 37 graus. Aqui está só a imagem para vocês verem como o nosso corpo se adapta ao frio e ao calor. Aqui nessa primeira imagem nós temos o calor. No calor, os pelos, o músculo eretor, ele não vai estar ativado, então vocês vão ter o pelo, né, mais deitado. E aí vamos ter uma vasodilatação. Com a vasodilatação, o aumento da circulação, consequentemente, a eliminação do suor. Já no frio, o músculo eretor vai estar ativado, então o pelo, ele vai ficar mais em pé, vai capturar mais o ar que está ali naquele meio, deixando aquele meio um pouco mais quente para a pele. Ocorre uma vasoconstricção, e aí o poro, ele não se dilata, ele se contrai também, e aí não é eliminado o suor. É assim o mecanismo do suor, tá certo? Esse suor também é influenciado pelo estado emocional, por fatores físicos, pelos hábitos alimentares, tá? Então, ele pode também ser estimulado, a intensidade dele, de acordo com os nossos hábitos. Uma vez que o suor é produzido, ele não tem nenhum cheiro, tá? O cheiro, o cheiro fético, ele acontece por degradação desse suor, tá? Se for o suor écrino, que é um suor aquoso, você vai ter um cheiro degradado do ácido acético, então vai ter um cheiro azedo. Se for um suor apócrino, produzido pela glândula, excretado pela glândula apócrina, você vai ter um suor mais lipofílico. Então, as bactérias vão degradar ácidos graxos, que aí você vai ter um suor mais rançoso. Tá? E aí, tudo isso, você pode trabalhar, né, também com a alteração do pH, porque se você altera o pH, você vai alterar a ação das bactérias. Então, é daí que a gente começa a trabalhar os antitranspirantes, né? A gente começa a trabalhar os desodorantes, então, através todo esse mecanismo do suor. Então, a gente pode, por exemplo, de um desodorante, trabalhar a ação da bactéria e o cheiro do suor com perfume, tá certo? E um antitranspirante, a gente pode trabalhar da raiz, fazendo com que não elimine o suor. Então, o suor não é eliminado naquela região onde o antitranspirante foi aplicado, tá? E aí, eu boto também, de novo, para vocês como pesquisar. Deixo dicas aqui de descritores, tá certo? E aí, vocês podem pesquisar nas patentes, bases de patentes e bases de artigos científicos, tá? Coloco aqui para vocês, por exemplo, a necessidade de uma população, da população, que não é necessariamente um desodorante, um tratamento para o suor, mas sim da região da axila, né? Que
essa pessoa tem uma pele negra, né? A axila, ela produz pelo, nesse pelo você também tem a pigmentação da região. Esse pelo geralmente é depilado e aí pode ocorrer uma inflamação, nessa inflamação também pode alterar a pigmentação dessa região. Então, geralmente, uma pele negra vai ter essa região da axila mais escurecida. E, geralmente, essas pessoas elas querem ter essa região da axila mais clara. E aí, elas não sabem que tipo de produto, por exemplo, a utilizar. Então, você pode desenvolver um produto para essa região simplesmente só para clarear essa região, mas pode também desenvolver um produto para clarear e, ao mesmo tempo, ser antitranspirante, né? E utilizar um só produto nisso. Aqui eu mostro para vocês um produto da Adicus que o foco é somente em clarear. Mas aí eu deixo para vocês, caso vocês tenham interesse nessa área de glândula sudorípara, otimizar um produto, por exemplo, como esse da Adicus, tá? Então, ele coloca como ativos clareadores ácido tranexâmico, resorcinol, niacinamida, que aqui eu deixo tudo para vocês, o mecanismo de ação de cada ativo, tá? Ele coloca também ácido salicílico, como um peeling, oligopeptídeos, e alguns análogos da melanina para proteger da luz visível. Tá? E aqui toda a composição, tá? E quando a gente olha uma composição de um produto cosmético desse, né? As pessoas, elas precisam, né, de vocês, da gente, nós, né, da área de farmácia, justamente para entender essa composição, tá? Então, na próxima aula, vocês já vão começar a trabalhar como vocês vão descobrir, decifrar cada componente desse, porque vocês vão separar os ativos dos recipientes, tá? E esses recipientes é o que vão dar a fórmula farmacêutica. Então, é assim que a gente começa a construir, né, o raciocínio para poder colocar cada componente desse no seu grupo. E aí, determinar por que ele existe na formulação, certo? Então, a próxima aula, vocês já vão começar a brincar com rótulos de produtos cosméticos. E aqui, né, na solução desse problema, você vai orientar essa pessoa, qual é o equipamento que você utiliza para depilar, para poder evitar o escurecimento da pele, quais são os ativos que são clareadores, quais são os ativos que podem hidratar essa região, porque muitas vezes não se pensa na formulação, na hidratação da axila, tá certo? E, obviamente, quais são os ativos antissépticos, né, que você pode utilizar como desodorante ou antitranspirante para você ter tudo isso numa só formulação. E aí, você ainda trabalhar qual o tipo de tecnologia que você vai utilizar para preparar essa formulação. Se você quer uma tecnologia clássica ou se você quer um nanosistema, um adesivo transdérmico, uma emulsão seca, por exemplo. Então, tudo isso está dentro do escopo que vocês podem gerar como ideias inovadoras, tá? E, por fim, nós temos a unha, a anatomia da unha, tá? Essa anatomia, a unha, né, quando a gente vai analisar, a gente pensa, né, em todas as partes dessa unha, e pensa também nas funções dela, na estrutura dela. Então, as unhas, elas são translúcidas, elas são flexíveis, elas são brilhantes, elas são resistentes, né, elas são constituídas de oniquina, peptídeo, ou seja, a unha é pura queratina, ela é pura proteína, tá certo? E a unha, ela é extremamente importante para a gente analisar o estado clínico da pessoa também. Aqui, a gente pode visualizar todas as partes da unha, tá? Em 1, é o corpo da unha, que a gente chama de lâmina ungueal. Em 2, é a dobra, né, que a gente chama de paroníquia. Em 3, a gente chama de lúnea. E em 4, a gente tem a cutícula, que é o eponíquel. Tá? Abaixo da lúnula, nós temos a matriz da unha. Essa matriz da unha é onde a gente tem que preservar. Geralmente, algumas pessoas
dão uma pancada justamente na matriz da unha. Danificando essa matriz da unha, você não vai ter um novo crescimento normal dessa unha. Ela pode crescer, a partir de uma matriz danificada, ela pode crescer uma unha defeituosa ou não crescer mais, tá? Aí aqui você tem o hiponíquel, tá? Você tem a borda livre, certo? Ou seja, toda a estrutura da unha a gente passa a analisar. E se você se aprofundar um pouquinho em unhas, você vai ver que cada unha tem uma diferença, né? Para cada pessoa. Então, essa unha, geralmente, os ciclos são 160 dias, tá? Obviamente que os pés, ela tem um crescimento mais lento e a mão tem um crescimento mais acelerado, tá? Varia também de acordo com a idade, de acordo com a etnia, de acordo com o sexo, de acordo com fatores nutricionais, fatores hormonais, com o uso de cosméticos, tá certo? Então, uma série de alterações. As unhas masculinas são mais resistentes do que as unhas femininas, tá? E também tem uma diferença pequena na espessura. Aqui eu também deixo um link para vocês assistirem depois, no segundo momento, o que é que as unhas dizem sobre a saúde. Então, as unhas, elas revelam tudo sobre a saúde, tá? E aqui eu dou um resumo para vocês. Por exemplo, deficiência nutricional. Se você está com deficiência de vitamina D, você vai ter uma unha quebradiça. Então, o primeiro sinal de carência de vitamina D é a unha quebrar, tá? E aí, é importante a gente analisar essa unha para prescrever suplementações, como, por exemplo, suplementação de vitamina A, vitamina D, vitamina E e do complexo B também, como vitamina B12. Distúrbios metabólicos, como o hipotireoidismo, também nós temos unhas finas e quebradiças, tá? Doenças sistêmicas, como, por exemplo, doenças respiratórias, cardiovasculares, distúrbios alimentares, também temos diferenciação nessa unha. Nós podemos ter unhas pontiformes, unhas onduladas, nós podemos ter estrias nessas unhas, tá? Geralmente, as unhas, elas vão te dar um indicativo que existe uma patologia ali por trás, que muitas vezes você nem sabe que tem essa patologia, tá? E temos problemas, alguns problemas dermatológicos. Deficiência nutricional, o que é que a gente vê? A gente vê justamente o que a gente chama de onicorrex, tá? Essas estrias nas unhas, tá? E aí, você vê também essas unhas quebradiças, né? Que aí você tem a camada de deposição de oniquinas, que ela sofre uma menor deposição de uma camada com a outra. E é influenciada justamente pela ligação de cisteína, ou seja, de ligações de disulfeto, que faz parte, como é composto de queratina, da mesma forma que o cabelo, tá? E é uma concentração muito maior do aminoácido cisteína nessa unha, que é uma queratina dura, tá certo? E aí, quando você tem a alteração da composição de enxofre, você tem também essa unha quebradiça. E você percebe muito isso quando você está com carência de vitamina D. Então, para você ter uma unha saudável, é preciso suplementar essa unha com vitamina A, com vitamina D, vitamina E e complexos D. Essa unha também, você pode apresentar aqui hematomas, tem dermatite de contato por utilização de algumas substâncias que podem pronunciar alergias, como álcalis, como sabões, né, detergentes, abrasivos, talco. Quem usa muita luva, né, o talco, ele é muito absorvedor, e aí também pode promover, né, essa irritação. Formaldeído, né, unhas, por exemplo, esmalte de unha que contém formol, algumas pessoas também têm alergia, e aí pode ter alteração na unha também. Ou infecções por fungos. E isso, quem é mais susceptível são os diabéticos, tá? Os diabéticos já têm uma desidratação natural da pele,
e aí, com essa hidratação, é porta de entrada para fungos. Então, você observa muito pé de diabético com fungos, tá? Isso aí é uma alteração também, uma deficiência imunológica. Se você vê uma pessoa já com unha de fungo, então você já pode ter aí na sua avaliação uma deficiência imunológica. Então, algo precisa ser ajustado para dar um equilíbrio imunológico nessa pessoa, tá? Que está necessitada. E aqui eu deixo descritores para vocês, né? Em inglês, em português e inglês, doença de unhas, onicopatias, onicomicose, a palonopia, tá? A unha que é a unha macia, que é a unha que tem carência de vitamina A, B, C, D e cálcio. Então, tudo isso vocês podem profundamente sair pesquisando. E aqui são as bases de pesquisa que vocês podem colocar todos esses descritores e investigar melhor o que já está tendo aí no mercado, o que vocês podem complementar com o que está tendo no mercado para fazer um diferencial. Nesse artigo aqui, que vocês podem entrar lá na base de Cosmetoguia, eu coloquei aqui para vocês, e vocês podem olhar em um segundo momento, que são as tecnologias de géis para unhas. Então, como é que vocês podem trabalhar com polímeros para poder originar, né, produzir um novo produto, um produto inovador aplicado para as unhas. É bem interessante esse artigo, tá? Coloquei aqui para vocês também uma marca, que é a Nobrevi, tá? Que ela é especialista, uma indústria cosmética, que é especialista em unhas e produtos para os pés. E aqui ela tem um produto, né, da empresa, um produto para unhas, da Unhavi, tá? Da empresa deles, que a proposta deles esse produto é para unhas frágeis, secas, rachadas, quebradiças, né? E aí eles dizem aqui no produto, no rótulo, que contém queratina, que contém óleo essencial de cravo, óleo de semente de uva, tá? E que esse produto, ele é livre de formaldeído, DBF e tolueno. E aqui é um artigo também que o meu grupo de pesquisa publicou, tá? Que foi com a Ângela, uma nossa ex-aluna, em que a gente fez uma análise de todos os esmaltes no mercado para verificar se aquela metodologia que a gente estava validando era possível identificar o formaldeído, até porque muitas pessoas têm alergia a formaldeído, e aí a gente pode validar, né, se aquela formulação realmente tem ou não tem formaldeído, ou se os precursores do formaldeído foram degradados na formulação. Aqui eu deixo para vocês, né, uma parte de um artigo que está aqui indicado também lá no Cosmetoguia, que fala que a gente pode utilizar as unhas como biomarcadores. Eu vou ler aqui porque eu achei bem interessante e pode clarear ideias para vocês verem como as unhas são tão importantes. Como já foi mencionado anteriormente, as unhas são interessantes substratos para análise e quantificação de substâncias. Diversos estudos têm abordado a facilidade da técnica de análise de fragmentos da unha e da variedade de informações que podem ser submetidas por meio dessa avaliação. Existem algumas limitações inerentes à técnica, mas já estão sendo estudadas propostas alternativas para a otimização dos métodos atualmente empregados. Isso poderá, ao longo do tempo, possibilitar um uso mais difundido dessa técnica. Exemplo disso são as correlações que alguns autores mostram entre a concentração de minerais e elementos traço, e a possibilidade de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, infarto do miocárdio e afecção no trato respiratório. A quantificação do selênio tem se destacado nesse cenário, sendo que tem se atribuído risco maior de câncer de pulmão e de próstata à medida que as concentrações de selênio dosadas nas unhas diminuem. Já para o trato respiratório e digestivo, maior importância é dada à análise de ferro, zinco, cálcio, cromo e cobalto.
Os elementos que podem ser analisados nas unhas englobam tanto os obtidos pela dieta, quanto os que são obtidos por meio da exposição ambiental, o que amplia a aplicação das análises. Além disso, as lâminas ungueais são substratos obtidos de maneira não invasiva, desde que seja utilizada somente a borda livre, e são fáceis de armazenar e transportar. As unhas dos dedos dos pés são preferíveis para essas análises. O que eu quero dizer aqui com vocês? Nós estamos na disciplina de cosmetologia, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é que eu quero capacitar vocês como desenvolvedores de ideias que podem solucionar problemas da sociedade. Então, dentro de um artigo desse, pode te dar ideias. Ideias de quê? De produtos que contenham esses oligoelementos. Produtos cosméticos que contêm esses oligoelementos. De análises clínicas, desenvolvimento de metodologias clínicas laboratoriais que vão identificar se a pessoa tem a necessidade de reposição. Tem também a questão do cuidado, do preventivo, da avaliação. Então, desenvolver técnicas, por exemplo, virtuais, porque ninguém tem contato mais, desenvolver técnicas virtuais de cuidado ao próximo, analisando a unha. Ou seja, existem múltiplas ideias, que podem surgir. Eu só dei alguns toques para vocês, mas é preciso que esteja dentro de vocês, entendeu? Eu não sei. Eu preciso conhecer melhor. Então, para conhecer melhor a ação e o interesse, a vontade e a necessidade de cada um, é preciso vocês se lançarem, tá? Então, deixo aqui, estimulo vocês a registrarem ideias, a encontrarem problemas da população e que vocês possam solucionar esses problemas e encontrar valor, né, naquele produto, serviço ou processo que vocês podem desenvolver, porque aí vocês terão só sucesso pela frente, uma estrela brilhante na frente, tá? Deixo aqui também um outro artigo, que foi em 2017 esse artigo, então não é um artigo nem assim, novo, que já se falava em startups, das empresas, né, das indústrias de cosméticos com interesse em fazer parcerias com startups, tá? Então, por que não você desenvolver uma ideia inovadora em que você trabalha essa ideia é uma ideia embrionária, é uma ideia verde, mas se você tiver foco, dedicação nessa ideia, ela passa a ser uma ideia promissora, né? E aí, quem sabe, se você não tiver o perfil de ser contratado na empresa ou não ter a oportunidade de estar em concurso, você tem a oportunidade de abrir sua própria empresa. E aí, com conexões que vocês estão mostrando aí, meios de vocês fazerem conexões com as empresas, vocês se tornarem visíveis para essas empresas fazerem parcerias com vocês, nas startups de vocês, tá? Coloquei também lá no Telegram o link do curso que vai ter pelo Sebrae, né, sobre startup. Então, vocês também podem se inscreverem aí e participar desse curso para ampliar as ideias que vocês têm em mente, ok? Então, é isso. Passei só 7 minutos. Vou cancelar aqui a gravação.